Banking as a Service, ele presta um serviço fundamental na evolução do sistema financeiro no Brasil. A regulação vem crescendo, em 2019 tem a Agenda BC+, tem PIX, vem Open Finance, vai avançando, né? E o Banco Central realmente estava com conhecimento muito profundo, né, do mercado de Banking as a Service, de tudo que já estava acontecendo. E agora, o Marketplace, usando uma infraestrutura de Banking as a Service, ele consegue centralizar todo aquele fluxo financeiro dentro de casa. Isso está muito ligado a essa infraestrutura de base que está ganhando maturidade. Você tem RPs se tornando verdadeiros internet banks PJ. Tenho certeza que a agenda de 2026 vai ser bastante tomada pelos temas de adequação à regulação, para conseguir criar um ambiente que promova mais negócios, né? Que promova segurança, que permita que a gente tenha uma indústria madura, uma indústria segura. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é mais um episódio do Let's Money Podcast, seu podcast favorito para falar dos bastidores da indústria financeira do Brasil e do mundo. Aqui a gente dá voz a quem está construindo esse ecossistema financeiro. E eu sou o Gabriel Pereira, fundador e host aqui da Let's Money. E a gente tem um papo hoje mega especial porque a gente vai falar da nova regulação de Banking as a Service. A gente vai falar de um tema que está super quente e que ele casa com um aniversário aí de 1 ano da Associação Brasileira de Banking as a Service, a ABAS, que hoje está aqui na figura do Doug, que é presidente também da Swap, e eu estou aqui com o Marcelo França também, que ele é vice-presidente da ABAS e é da Cellcoin, e vai ser um prazer bater um papo com vocês hoje para a gente falar de um ano duro, de um ano com muitas mudanças para o setor, com mudanças importantes, e que casou completamente com esse primeiro ano de associação, né? Então, prazer receber vocês aqui, que primeiro ano, hein? Prazer, obrigado por receber a gente. Baita de um ano, cheio de novidades aí, de altos e baixos, de emoções. O ano ainda não acabou, né? Tem mais um... Então não vamos comemorar antes da hora, mas tem sido um ano intenso, sem dúvida. Justo. Obrigado pelo convite, Gabriel. E realmente foi um ano super intenso aí de novidades, mas acho que o ano que vem bem forte, né? Acho que um ano de adequações, ajustes para o sistema financeiro como todo sai bem mais forte do outro lado, né? Boa, tem acho que muita novidade já publicada e tudo mais. Eu queria começar assim, fazer essa volta lá na época da fundação da associação. Como é que foi as discussões e que momento que isso aconteceu? Eu queria entender um pouquinho de vocês, porque a gente sabe que existem várias associações, tem empresas que se sentem mais representadas ou não, dependendo do assunto. Queria entender como é que foi esse início da Associação Brasileira de Banking as a Service. Eu acho que, em geral, né, quando você está inserido numa indústria, você sempre parte do princípio que você está ali cuidando de uma caixinha especial, né? E, às vezes, essa caixinha, ela, como você disse, não está plenamente representada pelas instituições associativas que já existem. Às vezes não é a prioridade daquela associação, você não tem um grupo de trabalho específico. E na medida em que uma nova indústria vai crescendo, é natural que ela precise começar a se organizar como tal e dialogar, né? Entre os players da indústria para que a gente consiga levar ao nível e também dialogar com o regulador para que a gente consiga ter uma construção de uma agenda regulatória positiva que continue estimulando a indústria e trazendo ali os preceitos de competitividade, mas também de eficiência e outros temas relevantes. E o Banking as a Service era uma indústria, é uma indústria nova que nasceu há não muito tempo atrás. Se a gente parar para pensar, a gente começa a ver na história, né, da indústria financeira, você começa a ter figuras que antes chamavam de barriga de aluguel, né? Ali para 2014, 2015 isso se tornou um tema. Depois você começa a ter, a partir principalmente de 2017, 2018, empresas que passam a oferecer a sua infraestrutura também para outros clientes. A regulação vem crescendo. Em 2019 tem a regulação na Agenda BC+, que começa a fomentar ainda mais a entrada de novos players no mercado.
vem Pix, vem Open Finance, enfim, vai avançando, né? Então, de 2013 a 2021, a gente teve uma abertura muito grande do mercado que estimulou o nascimento de empresas de Banking as a Service. Só que essas empresas não estavam necessariamente se achando acolhidas e representadas nas associações existentes. E quando no começo do ano passado apareceu na agenda estratégica do Banco Central que existiria uma regulação de Banking as a Service, a gente entendeu que esse era o momento ideal para a gente começar, como indústria, a se organizar, se juntar para poder entender quais eram as pautas relevantes, se preparar para ter um diálogo bastante construtivo com o regulador, no sentido de que todos nós apoiamos a regulação, ela é bem-vinda, ela traz estabilidade, mas ela também precisa levar em consideração a realidade do dia a dia, né, a realidade do mercado e alguns elementos que o regulador muitas vezes nem tem acesso. Então, esse foi o objetivo inicial ali, e a gente começou desde do princípio a conversar, né, swap, sellcoin, nesse sentido. A gente compartilha muito de uma visão filosófica, né, de como que a indústria deveria ser, quais os preceitos que a gente deveria adotar. E essa proximidade levou a gente a querer construir juntos a associação e convidar outros integrantes para participarem desse diálogo. E a gente começou esse trabalho de construção da associação, já lá desde o começo do ano passado, e estávamos bastante avançados quando finalmente saiu a consulta pública no final do ano passado. E a gente falou, bom, agora é o momento, vamos oficializar a associação, vamos trazer mais gente para o debate, vamos ganhar representatividade e vamos levar para o regulador nossa opinião, né? Nossa contribuição para a regulação, para que ela saia de uma forma que seja de fato produtiva. Legal. Mas foi um pouco o ensejo ali de como que saiu e nasceu. Bom. Agora tem um desafio já no próprio nascimento ali, que é o entendimento do que é Banking as a Service ou quem está dentro desse arcabouço, etc. Como é que vocês viram isso no começo? O que já dava para definir? O que não dava? Como é que vocês entendem o Banking as a Service? Eu acho que, pegando um gancho aqui no que o Doug colocou, né, o Banking as a Service, ele nasceu, acho que pegou uma carona primeiro na regulação de instituição de pagamento, né, com a demanda de mercado. Então, empresas que tinham já habilidade para oferecer uma infraestrutura de cartões ou de pagamentos ou até de crédito, acabaram se vendo bem posicionadas para atacar essa demanda nova do Banking as a Service, que na prática é você oferecer a infraestrutura para que uma empresa não financeira possa ter serviços financeiros dentro da sua base, dentro do seu ecossistema, sempre com uma estrutura de contas reguladas, né, as contas de pagamento, e com serviços que podem variar dependendo do nicho de atuação da empresa. Aquela empresa pode estar querendo dar, por exemplo, uma conta para cada merchant, para cada lojista, e receber os pagamentos ali dentro. E antes isso era feito todo num banco, né? Você tinha, às vezes, um marketplace, toda a loja que recebia um pagamento, o pagamento é direto para um banco grande. Agora, o marketplace, usando uma infraestrutura de Banking as a Service, ele consegue centralizar todo aquele fluxo financeiro dentro de casa. Você tem ERPs se tornando verdadeiros internet banks PJ, né? Antigamente você exportava um KNAB e fazia o upload lá no internet banking de um banco grande também. Então, eu vejo o Banking as a Service dessa forma, uma infraestrutura que permite que uma empresa não financeira de qualquer segmento possa oferecer serviços financeiros dentro do seu ecossistema, né? Então, como esse é um mercado que surgiu de forma assim, natural e muito recente, né? Eu acho que essa regulação ela vai ajudar muito a dar clareza dos papéis, né? Como você comentou, assim, quem é o prestador, quem é o tomador, quem que está usando o serviço de Banking as a Service de quem. Eu acho que isso tudo é muito importante para institucionalizar, né, de forma definitiva o papel do Banking as a Service. E o que a gente viu na regulação que saiu foi isso, um conjunto de pequenas medidas
você faz a limpeza dos nomes, né, dos XPTO Banks, você tem uma clareza de quem está tomando o serviço de quem, entre várias outras coisas que, fazendo um exercício de futurologia, né, daqui a um ano a gente vai ter uma clareza, assim, uma transparência muito grande de quem está usando o que de quem, e acho que acaba gerando até mais segurança para os usuários e empresas finais que estão consumindo esses serviços financeiros dessas empresas, né? Agora, a tua dúvida não é simples, né? Até a própria, se você olhar a definição que apareceu na consulta e a definição atual, teve mudanças ali. Então, acho que a consulta trazia uma visão um pouco mais ampla. Agora, a regulação regulamenta o que é Banking as a Service, tira bastante dúvida do que é o que não é. Mas não é uma coisa tão óbvia assim. Trivial, né? Não é trivial. E eu acho que ainda vão ter esses casos de borda ainda que vão aparecendo, isso aqui considera ou não, enfim. Eu queria até entender um pouco mais, pegar mais impressão de vocês dessa perspectiva de quando a consulta estava aberta, assim. Como que foi o processo da associação, a participação da própria associação na consulta, e como é que vocês viram a participação do mercado também, porque, de certa forma, é uma regulação que mexe com o mercado inteiro, porque não são só os provedores, são os clientes dos provedores, e se pega a lista aqui dos maiores, todo mundo tem cliente pra caramba. Então, isso, toda essa revolução que a gente está vendo de finanças embutidas, de nichos, e os preços estão se tornando banco, todos eles podem ser afetados, né? Então, como é que foi um pouco desses bastidores aí da consulta? Vale dizer que o Banking as a Service, ele presta um serviço fundamental na evolução do sistema financeiro no Brasil, né? Antes, era extremamente caro e complexo você pensar em oferecer uma solução financeira, seja ela qual for, seja uma linha de crédito, seja uma conta. Isso fazia com que o mercado fosse muito mais concentrado e muito mais caro, né? Você tinha menos competição, isso trazia uma série de ineficiências. O Banking as a Service, ele trouxe ele foi o precursor ali, o catalisador desse boom de fintechs que a gente vê, que conseguiu levar para cada um dos nichos produtos e serviços muito especializados para aquele nicho, que eventualmente eles nem existiriam, né? Esse contexto é um contexto que quem está inserido no dia a dia, né, seja o prestador, seja o tomador, sabe com muita... Sabe até, né, sabe no âmago ali, porque você está vivendo aquilo no dia a dia. Quem está olhando de fora, às vezes se pergunta, mas por que eu preciso? Se já tem banco, o banco já faz esse serviço. Ou se tem uma empresa que quer fazer esse serviço, por que ela não vira banco? Né? Eu acho que a discussão passa um pouco por aí e o caminho que o regulador tomou de abrir uma consulta pública relativamente longa, né? Foi um ano ali de diálogo com o mercado, foi importantíssimo para entender até o que era esse modelo de negócio, por que ele existia, por que ele precisa existir, né? Se a gente olhar todas as empresas grandes hoje que estão prestando algum tipo de serviço financeiro, e aí empresas que estão virando banco ou que já são banco, que vão precisar mudar o nome, se vai virar banco ou não, todas elas, em algum momento, passaram por usar serviços de Banking as a Service, e foi isso que permitiu que elas crescessem, existissem. Algumas delas ainda usam serviços prestados por Banking as a Service. Então, acho que era importante mostrar esse lado da complexidade de se entender o que é de fato essa relação, para que ela serve, para que ela existe, para daí abordar a tua pergunta de como foi o diálogo, né? Do nosso ponto de vista da ABAS, o regulador estava bastante aberto a ouvir o mercado. A gente consegue ver na evolução da norma como saiu, da resolução como saiu, o quanto que os inputs que foram dados foram escutados, né? Teve pontos ali críticos que ele abordou e que o mercado reagiu e claramente estão refletidos na norma. Né? Sim, a gente esteve no Banco Central pessoalmente por mais de uma vez para discutir os pontos da regulação e o Banco Central realmente estava com conhecimento muito profundo, né, do mercado de Banking as a Service, de tudo que já estava acontecendo. Discutimos esses pontos todos da
da questão da exclusividade, né? Por um lado, a importância de ter exclusividade nas contas de pagamento, mas que era importante dar liberdade para a tomadora também adicionar outros serviços de outros players, por exemplo. A questão da divulgação de quem é o prestador de Banking as a Service ali por trás da tomadora. Então, todos esses pontos eles foram discutidos ali presencialmente em Brasília com o Banco Central e acho que o Banco Central também, ele, ao longo do tempo, ele foi amadurecendo cada vez mais o papel do BAS, né? Como o Doug comentou, o BAS ele tem um papel fundamental na questão da democratização. Você consegue facilitar a entrada de um player novo que depois vira um unicórnio, abre capital na bolsa. Então, tem toda essa agenda e tem também um casamento muito forte do BAS até com o crédito. A gente tem visto toda essa desconcentração do crédito saindo do mercado bancário para o mercado de capitais, as próprias empresas originando essa explosão dos FDICs. Isso está muito, muito ligado a essa infraestrutura de BAS que está ganhando maturidade, né? Então, a gente falou de cases de marketplace, RPs, e além da infraestrutura de contas, eles também estão conseguindo levar o crédito com uma condição muito melhor que hoje a empresa ou o usuário teria no banco, dado o conhecimento do cliente que ele tem, né? O cliente está ali dentro, tem todo o fluxo financeiro, histórico, dados. Então, eu acho que o BAS, né, como uma âncora por trás de tudo isso, ele é fundamental nesse processo de democratização e desconcentração do mercado bancário, né? E tem, eu acho que esse lado de quase que, aí pode ser um ovo ou galinha aqui, mas de trazer essa fluência de uso de APIs aí para todo mundo, né? Porque esses players todos que estão testando novas soluções, que estão começando, que estão fazendo esses testes aí, hoje já nasce lendo documentação, já tem sandbox dentro no provedor de base, faz os testes ali, etc. Coisa que realmente ali nesse período de 17, por aí, talvez tivesse começando, né? Então, eu acho que é legal porque isso fez movimentar o mercado, inclusive os grandes players também, de começarem a expor mais APIs e no final, de fato, para a gente atender essa demanda do regulador de aumentar a competição e tudo mais, né? Não, sem dúvida. Acho que a evolução da tecnologia para toda essa agenda de microserviços e APIs, né, é o que possibilitou você embedar serviços financeiros dentro de plataformas, né? Então, eu acho que as APIs foram um pré-requisito, né, para o nascimento do Banking as a Service. E como você comentou, as APIs viraram quase que mais um canal do banco, né? Antigamente era a agência física, aí teve o Internet Banking, o app, e agora você tem as APIs também, porque mesmo no consumo dos serviços financeiros de um banco tradicional, muitas vezes é necessário que ele seja feito através de uma conexão de APIs. Então, eu acho que essa evolução da tecnologia combinada com a evolução da regulação, dessas novas, de toda a agenda BC+, é que permitiu a gente chegar no estágio atual não só do Banking as a Service, mas do segmento financeiro como um todo, né? Justo. A gente teve esse ano, e aí eu queria perguntar para vocês também como associação, como é que vocês veem isso, que parece que foi abrir a consulta que a gente teve uma série de eventos ruins ao longo do tempo. Assim. A gente teve desde problemas de segurança, a gente teve mais na página policial, talvez, do que na página especializada, porque apareceram casos de uso de conta-bolsão e outros temas que não são a regra do mercado, mas acabam impactando todo mundo. Como é que foi a visão de vocês desses pontos ao longo do ano e como é que foi um pouco até essa reação de como comunicar com o próprio Banco Central, comunicar com o consumidor ou com os participantes da associação, de entender o que de fato, né, é um evento negativo, do que de fato é regra, o que é o normal da indústria, do segmento. Então, eu acho que esses eventos eles não têm uma relação, assim, nenhuma relação direta com o Banking as a Service, né? Eles ocorreram muito por causa você tem uma evolução da tecnologia, você tem uma abertura muito grande do mercado, né, para permitir todas essas inovações. E a gente acabou vendo alguns eventos relacionados a invasões, hackers, né?
E a gente, assim, todo mundo ficou um pouco apreensivo com qual vai ser o tamanho do freio, o tamanho do remédio que o Banco Central vai aplicar. Então, acho que além da regulação do Bank as a Service, a gente teve, por exemplo, aumento do capital mínimo de 2 para 10 milhões, acho que é uma coisa que também traz uma robustez. Teve toda a agenda até de revisão. ITP no Open Finance aumentou para todo mundo. Assim. Exatamente, aumentou para todo mundo. Teve toda uma revisão da parte de tecnologia dos PSTIs, que acho que talvez foi a infraestrutura ali que foi a principal afetada, né? São players que nasceram há muito tempo e com o nascimento do Pix, eles ganharam uma responsabilidade muito grande, né? Você tem o PSTI que foi construído às vezes há muito tempo, funciona numa infraestrutura que não tem uma revisão talvez, né, periódica ali de segurança, processando todos os volumes de Pix de muitas instituições financeiras, né? Então, teve esse ponto ali de falha, né? E eu acho que é normal do processo de inovação. Eu acho que quando você tem uma combinação de abertura, avanço da tecnologia e tal, a gente acabou tendo esses revés aí. Mas acho que o Banco Central também foi super rápido, tanto nos remédios para o PSTI, né? Aquela limitação momentânea de 15 mil, as readequações de segurança, a nova regulação não só de base, mas aumento do capital mínimo, entre outros, visando proteger tudo aquilo que foi e vem sendo construído do ponto de vista de abertura e inovação. Né? Eu acho importante a gente também não demonizar, né, fintechs. Acabou, como você falou, aparecendo muitas vezes ali na página policial. Minha mãe veio me perguntar o que estava acontecendo. Eu falei, Gabriel, o que você está me falando aí? Não tem nada a ver. Aí fui tentar explicar. E era curioso porque eu via, na maior parte dos casos, assim, muitos nomes que eu nem conhecia, assim, e coisas que falou assim, cara, realmente me assustou, assim, da frequência com que aconteceu, mas ao mesmo tempo eu falei assim, cara, claramente eu vi que isso não era o mercado que eu estava trabalhando. Para mim era muito clara a diferença. Só que para quem está de fora talvez não vai entender isso, né? Exceção, não a regra, né? E eu acho que é importante a gente pensar que, assim, ser regulado traz, obviamente, muita robustez, né? Versus não ser regulado, mas não é garantia também de que vai dar tudo certo. A gente tem recentemente ali o caso do Banco Master, que é um banco, não é uma fintech, e que passou por problemas sérios ali também. Então, a gente não pode tomar como verdade que o fato de ser uma fintech significa que vai operar por conta bolsão, porque não é isso. E agora, com a regulação, fica ainda mais óbvio que não é isso. E também não é porque é uma entidade não regulada ou não supervisionada que está fazendo coisa errada. Né? Então, a gente não pode generalizar esses temas. Sobre segurança em particular, a Abas ela trabalha muito proativamente nisso. Tem um grupo de trabalho especificamente sobre cibersegurança, que promove debates e constrói, inclusive, ferramentas para os associados. Espera um lançamento, acho que em outubro, talvez, ali, de uma parte de segurança. Exato, né? Exato. Então, a gente está construindo, inclusive, ferramentas para os associados para poder, né, existir essa colaboração, essa troca de informações sobre segurança, porque segurança é uma questão que afeta a todos de forma igual, não tem nada de competitivo, não é porque não deveria existir um argumento de vendas de assim, eu sou mais seguro do que a empresa do lado, né? Todos nós ganhamos com um ambiente mais seguro, e isso passa por troca de informações, por troca de experiências, por colaboração, e a gente vem promovendo isso dentro da Abas. Legal. Se você puder contar um pouco mais desse produto, porque eu acho que é algo interessante de pensar assim, como que ele nasce e o que é a ideia dele de prevenir, porque realmente a segurança ela tem que ser sistêmica, né? Se tiver... a história da rede lá, né? Ela é tão forte quanto o elo mais fraco delas. Então, é um pouco nessa linha, queria entender um pouquinho mais. Sim. O produto, na verdade, é um produto relativamente simples, tá? E nasceu de uma necessidade que estava muito saliente naquele momento. O Banco Central estava num ritmo forte inclusive, descadastrar uma série de instituições supervisionadas, e às vezes essa informação não chega rápido o suficiente e pode ser crítico, né? Pode ser a diferença entre você travar ou não travar o dinheiro ali, um dinheiro que não deveria estar circulando pelo sistema financeiro,
você saber tempestivamente de uma ação do Banco Central. Então, a gente criou essa ferramenta que permite que todos os associados muito rapidamente recebam uma informação, fazem um broadcast por APIs, para saber, olha, instituição tal acabou de ser descadastrada, portanto, cesse as operações imediatamente. E, às vezes, esses poucos segundos, né, para você tomar essa decisão, pode ser a diferença entre você bloquear ou não uma fraude de dimensões muito grandes. Hoje, vocês, aí eu estou falando aqui sempre na ótica da associação, mas também das empresas de vocês têm, são líderes de mercado e tudo mais, mas ao mesmo tempo imagino que tem associados de outros portes e tamanhos, né? Como é que vocês estão vendo também, nesses diferentes portes, o desafio de adequação para ano que vem, enfim, de tudo que a gente trouxe de norma nova? Eu sei que tem muita coisa que está sendo estudada agora também, mas já queria tentar entender o que já deu para sentir, assim, porque o prazo, pelo menos dado até o momento, é de adequação para 2026, certo? De todas as normas que saíram agora, a gente está gravando no dia 9 de dezembro, a norma saiu, não tem 15 dias, mas como é que vocês estão vendo isso para diferentes players, ou como é que eles chegam na associação? De repente, não sei se você está aumentando a procura, mas o pessoal precisa de ajuda aqui. Como é que está sendo um pouco dessa conversa? A procura está aumentando, né? Acho que a gente tem de 1 a 2 players por semana manifestando interesse de participar. E acho que a segurança, acho que independente da forma de atuação, todo mundo está precisando investir bastante, né? Eu acho que do lado dos prestadores de serviço de base, o investimento é muito pesado, né? Acho que o Doug pode confirmar aqui, mas você está ali fornecendo a infraestrutura, né, de Banking as a Service para centenas de empresas, então o investimento é pesado, é bem alto mesmo. E do lado do tomador, ele precisa, assim, é até uma decisão importante. Às vezes ele pode considerar virar uma empresa regulada e tal, e acho que usar a expertise de um provedor de Banking as a Service que tem uma barra muito, muito alta de segurança pode ser um caminho muito mais simples para ele começar e até aprender. E a gente tem percebido que até com essa institucionalização do Banking as a Service, a gente tem percebido que muitos players até estão devolvendo, às vezes, a licença, porque faz mais sentido ele focar no que é core para ele, em explorar a base dele, do que ficar preocupado com a questão da manutenção da licença ou até esse investimento mais pesado em segurança. Então, enfim, acho que independente da forma de atuação, todo mundo está precisando ter uma preocupação relevante com segurança. E muito mais forte do lado dos prestadores de infraestrutura, né? E nos bancos e instituições também que atendem o cliente final. Acho que o investimento é contínuo, né? Na base a gente tem, inclusive, a gente tem bancos que são associados, a gente tem fintechs que são associadas como prestadores de serviço de BaaS. E a gente também tem tomadores de serviço de BaaS, porque... legal. Um ponto importante é que, obviamente, a regulação atinge os dois lados, né? O prestador e o tomador. E a adequação vai ter que ser feita em conjunto ali de ambos. Então, a gente está convidando cada vez mais tomadores de serviços de Banking as a Service para também se associarem e compartilharem, né, as dificuldades, as necessidades, para que a gente possa juntos levar essas questões ou esses esclarecimentos para o regulador. Legal. Uma das questões que aparece na regulação tem a ver com um uso que eu não sei dizer se ele era comum ou não, mas de mais de um prestador, talvez para diferentes soluções ou contas. E agora, pelo que eu entendi, por tipo de conta só pode ter um prestador, né? Queria ouvir um pouco dessa visão de vocês, que eu acho que isso talvez fosse um ponto na época da consulta que poderia ser visto como crítico, dependendo de como saísse, né? Queria ver essa visão de vocês do resultado da regulação, como é que vocês estão achando e como é que vocês imaginam que isso vai impactar daqui para frente e o que talvez não foi coberto ainda e que talvez valha mais discussões ou vai ter mais interpretações sobre isso, talvez. Aqui existe um trade-off entre segurança
e serviço, né? E onde que está esse trade-off? Eu ter um único prestador de serviço, um prestador de Banking as a Service, para um único tomador de, né, relação 1 para 1, garante para o regulador e para o usuário final na ponta que está muito bem estabelecidas as responsabilidades. Né? Então, você tem um nível de observabilidade, de segurança, de responsabilização que está muito mais consistente. O que você abre mão na hora que você faz isso? Né? Você abre mão de ter possibilidade de ter um serviço com a prova de falhas, digamos assim. A redundância ali. Com a redundância, exato. Porque você só tem um prestador, né? Então, naturalmente é isso. Você corre também, você abre mão de um pouco de competitividade, porque uma vez que você está com um prestador, vai ser muito difícil de você mudar para um outro prestador e você acaba ali, o tomador acaba se sentindo casado, né, com o que para muita gente tem esse receio também. Exato. Então, eu acho que assim, a gente vai evoluir o mercado para um modelo que é muito mais simbiótico entre prestador e tomador, mas que vai privilegiar a segurança e robustez do sistema, né? Então, aqui mora o trade-off. Eu acho que a forma como o regulador fez de separar e permitir que você tenha, assim, diversos prestadores, mais um para cada tipo de conta, tenta resolver um pouco essa dicotomia, né, entre segurança e competitividade. Isso, estou olhando aqui, mas imagino que talvez deva ser comum por esses pontos que você levantou de ter essa complementariedade, de ter redundância, etc. Isso, de alguma maneira, pode indicar, talvez, olhando mais para frente, tá? Mas uma possível concentração no setor, porque minha dúvida é se eu, em algum momento, se isso avançar, eu só posso ter eu vou precisar ter um mais completo possível e, eventualmente, como a gente falou no começo aqui, a definição de base não é clara, até os substitutos perfeitos deve ser outra coisa difícil pra caramba, porque nem, assim, eu vou dizer que ninguém é igual, cada um faz de um formato, etc. Será que isso pode impactar no próprio setor para consolidação, alguma coisa nesse sentido? Você acha que só uma dúvida aqui? Você acha que essa era uma questão que você via na tua base, por exemplo? Porque na minha base não parece ser uma coisa muito comum. Era isso que eu ia comentar. Eu acho que assim, quando a gente fala da exclusividade de contas de pagamento, é muito raro você ver um tomador usando dois prestadores de serviços de base administrando dois provedores de contas transacionais simultaneamente. O que pode ocorrer é ele estar com um provedor ali de conta transacional ou de BaaS principal e ele está emitindo cartão com uma outra empresa ou ele está usando um serviço complementar de uma terceira empresa, que era um pouco dessa preocupação, né? Como é que vai sair esse texto, como é que vai sair? Mas eu acho que assim... Hoje se mantém desse formato. Se mantém, a gente entende que se manteve. Então, eu não vejo um impacto na questão assim, da concentração. Eu acho que se a gente pegar o número de provedores de infraestrutura de base de 2 anos para cá, acho que deu uma diminuída grande, mas muito mais relacionada aos investimentos pesados necessários em segurança, na evolução também regulatória e até uma competição natural mesmo. Mas eu acho que a exclusividade nas contas transacionais, ainda mais sendo uma para cada tipo de conta, eu acho que ela não afeta. E eu acho que é muito difícil um tomador usar assim chamar de dois ledgers, né? Ou duas infras de conta. A gente não tem essa experiência hoje na nossa base. Né? Legal. A complexidade de gerenciar isso é muito alto, né? Então, na prática já era muito assim. E acho que o que o regulador está tentando resolver é, assim, no final das contas, o dono do dinheiro saber quem é o responsável por guardar o dinheiro dele. Né? Pondo em termos muito práticos. Essa responsabilidade ficou bem clara. Ficou bem claro. Então, assim, não ter dúvida, né? Porque imagina, você está lá, você tem uma conta
vamos dizer que a Let's Money é tomadora de serviço, você abriu a tua conta na Let's Money e aí você não sabe se ela está com a Swap ou se está com a Cellcoin. Né? E é isso que o regulador tentou resolver. É a isso custódia mais o QIC, o onboarding, né? Acho que essa é a agenda principal, né? É isso. Porque, vamos dizer assim, nesse caso aqui, a facilidade para eu abrir outras empresas, né? Eu, como Let's Money, eu não tenho as obrigações que vocês têm. Então, acho que, enfim, é isso que a gente quer resolver quando fala de responsabilidade, né? Eu queria entender de vocês, se olhando para a regulação, tiveram pontos que eventualmente não foram abordados ainda, que vocês entendem que, de alguma maneira, devem aparecer mais para frente. Estou tentando ver assim, se ela resolve todos os pontos que estavam na consulta ou se tem alguma outra oportunidade ou tema ainda a ser debatido. Assim. Eu diria que o grosso foi contemplado, né? E eu acho que ao longo dos próximos meses, com esse aprofundamento que a gente falou anteriormente no que saiu e nas adequações, pode ser que surja um outro ponto novo, mas eu acho que pelo menos todos os temas que vinham sendo debatidos sobre visibilidade dos players, exclusividade, até nomenclatura, né? Acho que eles foram abordados mas é um negócio dinâmico, né? Surgem novos casos de uso, as adequações, né? Quando a gente, tanto do lado dos tomadores e prestadores, todo mundo se preparando, podem sentir necessidade de mais coisas, e acho que esse é um dos objetivos aqui da associação, é a gente ser esse ouvido aqui para o mercado, né? E conseguir levar demandas para o Banco Central, feedbacks, acho que esse é um pouco do espírito. Legal. E o que fica, pensando aqui para frente também, o que fica de agenda para vocês, uma vez que a gente estava nessa, né? Quando que sai, nós estamos... não tem outra discussão mais importante do que a gente olhar aqui para o que vai sair de regulação, etc. Mas como associação, o que fica para daqui para frente? Eu não sei também o quanto vocês têm também de horizonte, porque a gente é forçado a todo momento a repensar essas visões mais de longo prazo, mas o que vocês têm de visão aí para 26, 27, de como é que vocês pretendem trabalhar? Tenho certeza que a agenda de 2026 vai ser bastante tomada pelos temas de adequação à regulação, né? Tem questões contratuais, questões operacionais que precisam ser ajustadas, formatos de integração. Então, os associados vão estar, ao longo de 2026, com certeza, com uma agenda regulatória muito forte ali de adequação dos contratos e da forma de operar. Para além disso, a gente tem os grupos de trabalho permanentes, né? Um deles é o de segurança, esse é um tema que vai sempre estar na agenda, que é absolutamente importante. A gente começa a ver a importância, uma vez definida a figura, né, do prestador, do tomador, dentro de uma estrutura contratual regulada, da gente também pensar nos aspectos fiscais, tributários dessa relação e desse tipo de contrato, né? Como que a gente consegue garantir a eficiência dessa relação para que, no final das contas, o usuário final consiga ter acesso a um serviço cada vez mais eficiente, né? Então, acho que esse é um tema que deve entrar também na regulação. E como você falou, né? O mercado vai evoluindo, a gente vai vendo necessidades e a gente tem flexibilidade para se adaptar a essas necessidades na medida em que os associados tragam esses temas e esses pedidos. Né? Legal. E vocês falaram já que está vendo um aumento na demanda e tudo mais. Eu queria que vocês pudessem também estabelecer assim, para quem vocês entendem que faz sentido participar, em qual momento. Você até já comentou que o próprio tomador também tem um espaço e, cara, eu não tinha visibilidade, acho que é legal saber disso. Quem mais também faz sentido entrar para a associação, em que momento? Eu queria entender um pouco disso também. Acho que faz total sentido tanto para prestadores como para tomadores. A gente também tem uma categoria de mantenedores e até fornecedores de serviços para prestadores e tomadores também que entram numa categoria diferente. Eu diria que
enfim, acho que esses são os principais interessados. A gente tem até a figura de grandes bancos que têm o seu departamento de Banking as a Service que também estão participando hoje da associação ativamente. Então, tanto para instituições financeiras que têm sua agenda particular de base, prestadores de serviço de base, tomadores e até fornecedores de soluções, faz sentido e a gente está com as portas abertas. Legal. No mínimo, de cara, já tem produto de segurança ali para ser servido ali, já na largada, né? Exatamente. Uma outra dúvida que eu fiquei aqui é assim, olhando para a associação, assim, os temas, você pode olhar só para o que sai na regulação definido como Banking as a Service, mas os outros N temas que surgem do Banco Central impactam basicamente. Como é que vocês fazem para falar assim, não, olha, esse aqui a gente consegue olhar, esse aqui não dá porque, cara, impacta, mas está fora do escopo, porque, em teoria, tudo pode refletir dentro do que vocês estão oferecendo com o Banking as a Service. Né? Inclusive, no mesmo dia que saiu a normativa do BAS, também saiu um primeiro direcionamento sobre portabilidade do crédito via Open Finance. Exato. Então, você tem, acho que além da regulação específica de BAS, você tem todos os periféricos, né? Você tem a evolução das modalidades de Pix, você tem toda a agenda ali de Open Finance que não para de evoluir. Tudo isso também nos afeta, dado que são elementos ali dentro da oferta de serviço. Sim. Hoje são inerentes aí a todas as instituições, né? Então, é uma agenda também que a gente acompanha de perto e que muitas vezes entram nos debates aqui da associação. Legal. Hoje vocês estão organizados pelos grupos de trabalho. Como é que é essa organização interna também? Só para desenhar um pouquinho também de como que é a associação por dentro. A associação ela tem, né, a governança que está liderada hoje por mim, pelo Marcelo, pelo Rodrigo Melger. E aí a gente tem todo um time, né, que está trabalhando com a gente para organizar os eventos, as pautas, a relação com o governo e tudo mais. E aí você tem as frentes de trabalho, né, que, em geral, você tem uma pessoa denominada por algum associado que lidera um dos grupos de trabalho. E esses grupos são dinâmicos, né? São praticamente autogeridos ali. Legal. A gente cria de uma forma institucional as pautas e dá a estrutura, e depois cada grupo de trabalho com a sua liderança puxada ali por alguém, né, algum associado, dá a dinâmica daquele grupo. Legal. E vocês têm algum outro tema que esteja no radar aí, que pode impactar diretamente, assim, eu não sei, assim, tá? Minha dúvida é se, por exemplo, a discussão de regulação sobre, sei lá, IA, sobre qualquer outra coisa de dados, que de alguma maneira não está diretamente ligado a vocês, mas precisa manter o radar ligado, porque isso pode afetar ali a operação. Tem algum outro tema nesse sentido? Acho que tudo que envolve crédito, Open Finance, cripto... Acho que o outro ponto que saiu também foi essa, talvez pegando um gancho no que você colocou, essa uma mudança na consulta SCR também, que você não pode mais, por exemplo, usar a consulta só para repassar dados. É um exemplo. Na hora que eu ouvi, falei, eu já fiz isso, ainda bem que eu não... Então, exatamente. Eu acho que, como o Doug comentou, tudo ligado a compartilhamento de dados, AI, cripto, stablecoins, né, em geral. Eu acho que vai ter um acompanhamento forte aqui e acaba afetando, mesmo que indiretamente, todo mundo. Esse da CCR, eu tinha esquecido disso, mas, cara, para algumas fintechs é uma informação relevante ali na concessão. Não sei como é que vai ser feito. Tudo bem, aí de repente abre mais espaço para trabalhar o Open Finance, ou trabalhar outros vetores para conseguir informação de qualidade, mas o SCR, para mim, era dado como possível, assim, e aí não poder, eu acho que vai fazer falta para... Temas de a gente acho que é um tema também que está em debate, né? O que pode, o que não pode, né? A gente entende que o que não pode é aquela consulta simples, meramente para você repassar para alguém os dados, mas o uso do SCR num contexto mais amplo na análise de crédito, a gente entende que
que vai ser possível, mas tem também todo um tempo de adequação para a gente achar qual é esse modelo de negócio ótimo no uso do SR, no crédito, que acho que é uma conquista já do mercado, né? Sim. Uma dúvida, como é que vocês veem que... Porque o Banco Central, a gente vê que ele atua, mas ao mesmo tempo ele tem recursos limitados, né? Como é que ele vai fazer para acompanhar esses normativos em tantos prestadores e aí multiplica por não sei quantos e você vai no número de tomadores, né? Como é que vai acompanhar, auditar isso? Vocês acham que isso pode ser um desafio também para o regulador? Certamente é um desafio, né? Acho que como qualquer organização, na medida em que o escopo aumenta, a carga de trabalho também aumenta e você precisa readequar, né? A gente sabe que o Banco Central está numa condição hoje onde faz tempo que não tem entrada de novos funcionários, tem vários funcionários que estão já ali próximos de uma aposentadoria. Então, é um desafio grande que ele vai ter que superar num contexto onde ele tem cada vez mais dedicado tempo também à inovação, à operação Sim. em si do Pix, né? Que demanda uma série de recursos. Então, é um desafio ali a ser superado. Não acho que é pequeno. A gente já vê impactos disso, né? A própria modelo de supervisão de instituições de pagamento, que em algum momento era uma supervisão quase 1-para-1, né? Você tinha um supervisor responsável por um grupo de instituições. Hoje ele passou para um modelo onde a supervisão é em grupo, né? Então, qualquer supervisor pode a qualquer momento acionar uma instituição que acaba distribuindo um pouco mais, né, um pouco melhor as cargas de trabalho ali. Então, ele vai ter que ser criativo para superar. Imagino que sistemas, né, cada vez mais com inteligência artificial, fazendo monitoramento por sinais, que já é uma prática que ele tem, vão continuar ganhando espaço, mas segue o desafio. Boa, boa. Eu queria agradecer aqui, pessoal, o tempo de vocês. Primeiro, parabéns aí pelo primeiro ano da associação. Imagino que por mais que os players se ajudem, cara, a organizar e tudo mais, e, assim, não é uma tarefa simples. Tem essas questões, igual você falou, de visões de mercado, de alinhamento, como é que entende-se para onde isso vai. Então, realmente é um desafio. A gente vê que várias associações aí também têm os seus desafios para se manter, para manter relevante, para manter colocando. Então, parabéns por esse primeiro ano. E deixar aberto aqui para vocês deixarem aí um recado final para a audiência, um convite, fica aberto aí. Hoje o Jabá tá na conta da casa, então deixar essa mensagem final aí para vocês. Não, eu queria agradecer, o bate-papo foi ótimo com vocês. Acho que foi uma oportunidade de divulgar um pouco do trabalho da Abas aqui. Não vou fazer jabá nenhum pela Celcoin, vou fazer o jabá da Abas. Acho que é muito importante, né, todos os players do mercado se ajudarem para todo mundo sair do outro lado maior, mais forte, com um segmento assim, institucionalizado, né? Acho que a gente vê a regulação de Bank as a Service saindo agora, é quase que inacreditável quando a gente volta 5 anos e o Bank as a Service mal existia, né? Então, acho que o progresso foi imenso, né, nessa área. E a gente convida todos que estejam, né, de alguma forma ligados ao Banking as a Service a se associar, ou quem quiser tirar dúvidas também, as portas estão super abertas para a gente ajudar junto a construir um mercado mais forte. Bom, a gente vai deixar na descrição aqui o link também para o Legal. pessoal entrar em contato, para poder procurar vocês ali. É realmente importante aí ter esse acesso. Uma coisa que eu queria salientar é que assim, né, você está aqui com 2 fundadores da Abas, que também são fundadores de empresas de Banking as a Service, né? E é a gente que está tocando isso no dia a dia. E acho que isso traduz não só a importância que a gente dá para a associação, porque é tempo nosso dedicado para montar isso e promover esse diálogo, mas também o caráter que tem a própria associação, no sentido de não ser uma associação com objetivos políticos e nada mais, realmente
pragmatismo para conseguir criar um ambiente que promova mais negócios, né? Que promova segurança, que permita que a gente tenha uma indústria madura, uma indústria segura, e que traga, no final das contas, todos aqueles benefícios que a gente comentou, né? De permitir novos projetos, novos produtos e serviços sendo ofertados para a população. Boa. Pessoal, de novo, muito obrigado. E fica um recado aqui para nossa audiência. Pessoal, follow the money, entre no nosso portal letsmoney.com.br. Lá tem uma matéria deste episódio que a gente acabou de gravar e também de todos os outros. Então, se por alguma razão não deu para acompanhar todos, lá você fica atualizado, tem notícias do Brasil e do mundo, tem colunistas que escrevem semanalmente para a gente, tem bastante coisa legal. Assine a nossa newsletter, entre lá, letsmoney.com.br. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse episódio e a gente se vê no próximo. Valeu, tchau, tchau.